Caião, todo ano, por ocasião da Páscoa e a reflexão da misericórdia de Deus em ter enviado seu Filho, eu fico me perguntando, e eu quero perguntar isso para você. Por que até hoje, 2000 anos depois, os judeus não aceitaram Jesus? Será que algum dia isso vai acontecer? Nos primeiros 10 segundos eu dei uma viajada, pensando aqui na última coisa que eu tinha dito, sobre o cabra macho. Eu fiquei lá assim um pouco, perdi a introdução, com toda a sinceridade. Então vamos repetir, vamos lá. A pergunta é curta. Todo ano, Caio, por ocasião da Páscoa e a reflexão da misericórdia de Deus em ter... Essa parte que eu tinha perdido é fundamental. Todo ano, por ocasião da Páscoa. E a reflexão. Aí está a conexão com os judeus. A segunda parte eu entendi toda. Ela fica se perguntando se algum dia os judeus vão se converter. Sim. 2000 anos depois. Mas ela tem especialmente essa provocação na época da Páscoa. Na época da Páscoa. Que a Páscoa remete para um rito judaico, para o êxodo do povo de Israel. Certo. E para o que ficou instituído. E, sobretudo, porque o centro, o cerne da Páscoa é a redenção pelo sangue. A casa em cujo umbral houver o sangue aspergido desse cordeiro pascal, que era imolado dentro da casa para a festa pascal, para a celebração pascal, mas cujo sangue era aspergido nos umbrais da porta da casa. Naquela casa, os primogênitos não serão feridos, e naquela casa o anjo da destruição passará por cima. E isso foi lá no Egito. E aí, logo depois disso, vem aquela tristeza enorme, porque todos os primogênitos do Egito, onde não havia o sangue da aspersão, nos umbrais da porta da casa, os primogênitos morreram. Dos primogênitos dos animais até ao primogênito de Faraó, ao primogênito de Ramsés, lá no trono do Egito. Então foi grande o clamor e a angústia na terra. Foi quando o Faraó procurou a Moisés e disse: olha, tira esse povo daqui. Tira, porque não está dando mais para aguentar. São muitas as pragas, muitas as misérias. Tudo só cai sobre nós, eles estão intactos. Agora todos os demais primogênitos morreram, menos os dos filhos de Israel. Saiam daqui o quanto antes que nós morramos, todos, e nos deixem em paz. Foi quando Moisés saiu com o povo, Faraó arrependeu-se de ter mandado embora aquela mão de obra escrava que já servia ao Egito há 430 anos, era praticamente um Brasil de existência, que estava sendo expulso do Egito. Embora, e Faraó disse: não, a gente teve as nossas últimas pirâmides construídas nos últimos 500 anos. Todas tiveram mão de obra de escravos hebreus, todos os nossos palácios. Sem falar que eles são inteligentes, e eles aprendem e melhoram, e são criativos. Eles aperfeiçoam o que aprendem, eles estão sempre um passo à frente. E eram nossos escravos, nossos robôs tecnológicos e operacionais de alta funcionalidade. Aí eles resolveram ir e parar a jornada de libertação, trazer todo mundo de volta para a escravidão. Aí começa o episódio do Mar Vermelho se abrir e tudo mais no livro de Êxodo, que começa nas pragas, e as pragas são concluídas pela Páscoa, pelo Cordeiro Pascal, pelo sangue imolado, pela preservação dos primogênitos, pela libertação do juízo, pela aspersão do sangue do Cordeiro. E que teve o seu cumprimento absoluto em Jesus. E o interessante é que 40 anos, 35 anos depois de Jesus, mais ou menos,
O templo de Jerusalém, o lugar onde os sacrifícios em geral, os sacrifícios de todo dia eram feitos, foi destruído pelo general Tito, romano, nos anos 70 da nossa era, no ano 70. Derrubou, acabou, destruiu Jerusalém. Judeus foram dispersos. Até 1948 eles viveram fora de lá, em cativeiro. Ou por opção própria, vagando entre as nações da terra, como hebreus. Como andarilhos de lugar em lugar, botando suas raízes em muitos chãos e etnias da terra. Até que voltaram por causa da miséria do holocausto nazista do Hitler e daquela geração na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, o interessante é que o templo foi destruído no ano 70 e os judeus nunca mais fizeram sacrifícios de animais. Tentaram ainda fazer um aqui, outro ali, mas não deu certo. Na consciência judaica, eles tinham para eles mesmos que só voltariam a fazer sacrifícios outra vez no templo, lá em Jerusalém, ao mesmo tempo que eles estão há quase 2000 anos sem fazer sacrifícios. Só fazem e só celebram a Páscoa em casa e com ritos cada vez menos sanguinolentos. Já tem até praticamente Páscoa vegana em Israel. Ah, já tem? Já. E templo, eles estão sem templo há quase 2000 anos. Há 1930 anos. Então, essa ideia toda que a gente tem como cristãos, da Páscoa judaica, é muito mais arraigada religiosamente em nós do que em boa parte do judaísmo ou dos judeus seculares em Israel, que usam a Páscoa como a gente usa o feriadão, qualquer feriadão. Claro que todas as famílias tratam a Páscoa mais ou menos como os americanos tratam o Dia de Ação de Graças. Os filhos vão para a casa dos pais, se reúnem, tem essa grande confraternização, mas já não tem mais essa empolgação pascal, a não ser na casa dos bem religiosos. Essa é a primeira coisa a ser dita sobre essa sequenciazinha. A segunda é a pergunta dela. Eu fico vendo, nasceu deles, a gente pensa, quando chega na Páscoa eu lembro de onde veio a história e eles não se convertem ao Cordeiro Pascal até hoje. Será que um dia se converterão? Bom, de acordo com as esperanças de Paulo, aqui em Romanos, nos capítulos 9 e 10 de Romanos, a esperança que Paulo manifesta é que haverá o dia, chegará o dia em que todo Israel, porque para Paulo hoje, o Israel judaico, o Israel do Benjamin Netanyahu, o Israel estatal, o Israel nacional, o Israel político, esse Israel, e como a cidade de Jerusalém, o Jerusalém político, a cidade de Jerusalém religiosa, Paulo não tinha nenhuma esperança nela. Tanto é que ele nunca deu a mínima. Eu já fui muito mais a Jerusalém do que Paulo. Sei. Já fui muito mais. Você foi mais lá? Muito mais do que Paulo. E Paulo, depois que saiu, não voltou 2 vezes. Uma bem rapidinho e uma outra para se ferrar todo, ser preso e pronto. Então, eu fui mesmo tanto que ele. Ele foi. Não, ele vezes. passou um tempo estudando lá, aos pés de Gamaliel, Dali pra frente. Mas depois que ele se converteu, ele só voltou 2 vezes. Até morrer, nunca mais voltou. Então ele diz em Gálatas que aquela Jerusalém, que é essa Jerusalém física, carnal, política, religiosa, só gera para a escravidão. Só gera para a escravidão. Essa Jerusalém onde eles querem fazer o templo, lá em cima, na plataforma, tem que destruir as 2 sinagogas, que vai acabar produzindo guerras de escala mundial, que
é uma Jerusalém mãe do Armagedon, mãe das guerras e mãe das disputas de ódio e de escravidão. É assim que Paulo vê em Gálatas, capítulo 4. Agora aqui em Romanos, ele começa a falar de Israel dentro de Israel, que são aqueles que são povo de Israel dentro da história de Israel, da geração dos israelitas, e que esses são de Deus. Ele diz, eu também sou um desses, eu sou um israelita, eu sou até mais, se for contar o pedigree. Eu sou um cristão. Então, assim como eu sou e tem gente que crê, tem gente que crê lá em Israel. Agora, a maioria está cega, Paulo diz. Como também o verdadeiro Israel de Deus, Paulo diz, não se confina ao DNA judaico. Sim. O verdadeiro Israel de Deus está presente no coração de todo aquele que crê em Jesus, com a fé de Abraão, que é aquela fé que crê no Deus que ressuscita os mortos. Em qualquer lugar da terra, esse se fez verdadeiro israelita, em qualquer lugar que viva, e qualquer que seja a etnia. Aí Paulo diz, enquanto o Israel dentro de Israel e o Israel fora de Israel creem sem consenso coletivo por parte do Israel segundo a carne, que é esse Israel carnal do Benjamin Netanyahu, que eu acabei de descrever, ele vem descrevendo aqui que isso era esperado, que a transferência da percepção da revelação fosse levada para outros povos, para outras nações, enquanto Israel ficasse endurecido, entorpecido, anestesiado mesmo, pelo excesso de religiosidade, sem nenhum entendimento, cegados pela lei, sem compreender a graça de Deus revelada em Jesus, e que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, e como isso cumpria as Escrituras, nas quais Deus dizia, revelei-me aos que não procuravam por mim, enquanto a Israel, ele diz, todo dia eu estendia as mãos a um povo rebelde de coração contradizente. De fora eu recebi acolhida, e aqui eu estendi a mão e o coração deles é duro. Então, a pergunta de Paulo é essa, dizendo, porventura isso não é coerente com tudo que se diz na Escritura, com toda a história de Israel? Israel nunca foi fácil, sempre foi dificílimo em relação a Deus, duro de coração. E aí o capítulo 11 continua falando desse endurecimento, até o dia em que ele diz que vai chegar a hora em que os corações vão se amolecer, porque ele diz, se nós que somos semelhantemente a uma oliveira braba, uma oliveira brava, uma oliveira inadequada, estranha, fomos enxertados na oliveira, simbolização e arquetipia da graça de Deus, da seiva do amor de Deus, nós, estranhos a isso tudo, fomos enxertados. Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais dessa consciência. Então Paulo cria que chegaria a hora em que, apesar de todo esse entorpecimento, os judeus se acordariam. E ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Capítulo 11, verso 25. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, acerca do fato de que veio o endurecimento em parte a Israel, até que se complete o Aeon, o Zeitgeist, a plenitude dos gentios. E então, quando chegar nesse tempo, Israel vai abrir os olhos. Quando esse Aeon cessar, quando, como diz Isaías, essa era na qual o véu está cobrindo o entendimento das nações e de Israel, quando esse véu for retirado, Israel vai enxergar. Porque está escrito no verso 26 de Romanos 9,
Virá de Sião um libertador, ele apartará de Jacó as iniquidades. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho que a gente prega, que Paulo pregava, que eu prego aqui, eles são inimigos, Paulo diz, por vossa causa, dos gentios. Fato de que tem gente de fora de Israel crendo em Jesus, afeta-os numa psicologia coletiva que Paulo diz, produz endurecimento, enrijecimento neles. A conversão de gentios, de gente como eu, gera um enrijecimento que eles consideram a gente com acepção de pessoas, eles nos acham inferiores. E eles veem os inferiores cultuando e chamando de Deus um judeu a quem eles desprezaram, eles nos desprezam por causa de Jesus duplamente e desprezam a Jesus por causa da gente. Paulo, no entanto, diz acerca deles que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como nós, gentios, já fomos desobedientes a Deus por milênios e milênios e milênios e continuamos a ser, mesmo conhecendo a informação, continuamos a nos endurecer, embora tenhamos alcançado misericórdia de Deus, apesar de nós mesmos, o mesmo acontecerá com eles, e acontecerá muito mais naturalmente do que acontece com a gente. Assim também agora eles estão desobedientes, mas vai chegar a hora, Paulo diz, em que eles alcançarão misericórdia. Romanos 11:31. A mesma misericórdia que você alcançou comendo a sua Páscoa, um dia vai alcançá-los, lúcida, histórica e conscientemente. Na realidade, Paulo conclui dizendo que Deus encerrou a todos na ignorância, na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Afinal, a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aí, Paulo? Maravilhoso. Misericórdia triunfa sobre o juízo. É.